conflitos no Oriente Médio, especialmente na Síria, estão aumentando as tensões na região. No início, o exército israelense manteve silêncio sobre o assunto, mas a chegada do Irã à área reacendeu o conflito. Como muitos sabem, há uma rivalidade de longa data entre Israel e o Irã, já que ambos querem demonstrar força. Apesar da superioridade recente de Israel em alguns aspectos, o Irã não aceita essa posição. Na noite passada, a situação escalou. A Força Aérea Israelense interceptou um avião iraniano na Síria, suspeito de transportar armas para o grupo Hezbollah. Aviões de guerra israelenses sobrevoaram o espaço aéreo sírio no sábado e no domingo, ordenando que a aeronave iraniana mudasse seu curso. Após esses eventos, surgiram relatos sobre as ações desses aviões. Antes de continuar, pedimos que curtam o vídeo. Isso ajuda muito a nossa equipe, que trabalha duro para trazer os conteúdos. Curtir o vídeo e se inscrever no canal também nos ajuda a evitar ataques ao nosso canal. Assim, você poderá acompanhar as principais notícias com todos os detalhes e nosso conteúdo será preparado com cuidado. Não se esqueça de ativar as notificações para receber as últimas notícias. Agora, vamos às notícias. Os israelenses realizaram um ataque contra uma aeronave iraniana. A agência de notícias INED foi a primeira a relatar o incidente, divulgando capturas de tela de dados de voo de um avião da companhia iraniana Mahan Air, que pousou em Tartus, na Síria, no sábado à tarde. A mídia iraniana evitou publicar fotos ou vídeos do ocorrido, pois seria embaraçoso para eles. Já Israel afirmou possuir provas de que o avião foi abatido como parte de uma estratégia para impedir o envio de armas ao grupo Hezbollah durante o cessar-fogo. Nos últimos meses, as forças de defesa de Israel têm monitorado aviões iranianos no espaço aéreo sírio e iraquiano, suspeitos de transportar armas para o Hezbollah. Não foi a primeira vez que Israel tomou medidas contra esses voos. Pouco antes do cessar-fogo entre Israel e o Líbano, os israelenses realizaram outra operação similar. O Irã tem usado aviões civis para esconder o transporte de equipamento militar, aproveitando-se da imunidade concedida a aeronaves de passageiros. Apesar disso, os sistemas de inteligência israelenses têm identificado e monitorado essas operações. O Mossad, a agência de espionagem israelense, já havia detectado em inspeções secretas no aeroporto de Teherã que aviões civis carregavam munições e mísseis. O Irã abusava da proteção diplomática para realizar essas transferências, mas a inteligência israelense, em coordenação com os Estados Unidos, concluiu que essas ações violavam acordos internacionais. A operação exigiu grande esforço das forças de defesa de Israel e visou neutralizar o transporte de armas que poderiam reforçar os aliados do Irã na região. Os iranianos usaram tecnologia avançada para bloquear radares e realizar ataques discretamente no espaço aéreo iraniano. Durante uma operação noturna, as Forças de Defesa de Israel, IDF, interceptaram 4 aviões que decolaram do aeroporto de Teherã. Aviões F-35 israelenses, equipados com sistemas sofisticados para interferir em radares antiaéreos, infiltraram-se no aeroporto sem serem detectados. Pouco após a decolagem, uma das aeronaves-alvo foi abatida enquanto se preparava para pousar no Líbano, provocando explosões intensas e espalhando pânico no local. O ataque, realizado no espaço aéreo libanês, complicou a análise do incidente. Especialistas militares consideraram a operação uma vitória de inteligência para Israel, com apoio significativo do Mossad. O uso de aviões civis pelo Irã para transportar armas foi novamente evidenciado, o que levanta questões legais e aumenta tensões regionais. Diplomatas alertam que possíveis represálias do Irã podem intensificar os conflitos no Oriente Médio. Israel deve continuar aumentando suas operações estratégicas para neutralizar as ações iranianas, enquanto o Irã segue desenvolvendo armas mais avançadas. Em outro incidente recente,
Israel relatou a queda de um drone no sul do país, perto de Mitzpe Ramon. O exército ativou sirenes de alerta, mas não revelou mais detalhes. O drone caiu em uma área desabitada sem causar feridos ou danos significativos. No Mar Vermelho, um ataque com mísseis de cruzeiro de última geração, supostamente fornecidos pelo Irã, foi realizado contra um navio mercante britânico. Apesar de o ataque não ter atingido o alvo, ele aumentou as tensões na região. O navio abandonou a área imediatamente, destacando os riscos à segurança das rotas marítimas. O fornecimento de mísseis avançados pelo Irã aos combatentes iemenitas demonstra sua estratégia para ampliar a influência militar no Oriente Médio. Esses mísseis, com alcance de 1.000 quilômetros, têm potencial para alterar o equilíbrio de poder na região, especialmente em vias estratégicas como o Mar Vermelho. Os ataques dos Houthis e os casos de pirataria representam uma ameaça significativa à segurança do Mar Vermelho, uma das principais rotas de navegação global. O recente ataque a um navio mercante britânico destacou essa preocupação. Após o incidente, as autoridades marítimas internacionais restringiram temporariamente a navegação na área e implementaram protocolos de emergência. Segundo informações, os Houthis lançaram mísseis de cruzeiro fornecidos pelo Irã contra o navio britânico. Eles afirmaram que o ataque foi uma demonstração de sua tecnologia avançada. Os mísseis, projetados para voar em baixa altitude e escapar dos sistemas de radar, não atingiram o alvo, que estava a cerca de 900 quilômetros de distância. O navio conseguiu mudar sua rota a tempo, evitando danos diretos. Apesar disso, o ataque foi considerado uma violação do direito marítimo internacional, que protege navios mercantes mesmo em tempos de conflito armado. O Reino Unido classificou o ataque como um ato terrorista e solicitou uma investigação imediata à ONU. Espera-se que o caso seja discutido em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. Especialistas em segurança alertam que os mísseis de cruzeiro modernos usados pelos Houthis representam uma séria ameaça às rotas marítimas. Eles possuem alta precisão e capacidade de voo em baixa altitude, tornando-os difíceis de interceptar. O ataque realizado pelos Houthis revelou que ainda precisam aprimorar sua tecnologia militar. Especialistas em segurança marítima alertam que os problemas no Mar Vermelho têm aumentado, especialmente devido aos recentes ataques a navios comerciais. Organizações internacionais e empresas do setor marítimo estão avaliando as rotas na região e reforçando protocolos de segurança. Após a tentativa de ataque ao navio mercante britânico, tornou-se essencial fortalecer a segurança no Mar Vermelho. O comércio marítimo internacional já está desenvolvendo novos planos para proteger a navegação. Estados Unidos e Reino Unido planejam aumentar sua presença militar na área e há a possibilidade de novas sanções globais contra o Irã, visando reduzir seu apoio a grupos extremistas. Caso os Houthis continuem com esses ataques, os conflitos na região poderão se intensificar. No Oriente Médio, as tensões também cresceram hoje na fronteira entre Israel e Líbano. Forças de defesa de Israel usaram tanques para impedir a ação de grupos armados que se aproximavam da fronteira. Supostamente organizadas por milícias ligadas ao exército libanês, essas ações aumentaram ainda mais a tensão na região. A fronteira entre Israel e Líbano tem uma longa história de conflitos, reflexo do temor mútuo entre as partes. A intervenção israelense conseguiu deter as milícias, mas os confrontos mostraram que a situação permanece instável. A comunidade internacional pediu cautela após a recente tensão na fronteira entre Israel e Líbano, uma das áreas mais sensíveis do Oriente Médio. Desde a guerra de 2006, essa região tem sido palco de confrontos frequentes. A ONU define a linha azul como a fronteira oficial, mas provocações e conflitos continuam. Do lado libanês, as principais forças na região são as milícias do Hezbollah, que veem Israel como uma ameaça e têm construído defesas na fronteira. Ucrânia.
E Putin se desespera com um ataque brutal. Guerra na Ucrânia. Você está preparado para descobrir o que realmente está acontecendo por trás da guerra entre Ucrânia e Rússia? Um ataque histórico, lançado diretamente no coração do território russo, abalou as estruturas de poder de Putin e deixou o mundo inteiro em alerta. Estamos falando de mísseis de última geração, de alianças improváveis e de uma tensão que cresce a cada minuto. Mas a grande questão é, isso é apenas o começo de algo ainda mais devastador? Se você quer entender como esse evento pode mudar não só o futuro da guerra, mas o equilíbrio de poder mundial, você está no lugar certo. Aqui, vamos revelar detalhes que a mídia não mostra, conectar os pontos e explicar o que realmente está em jogo. Prepare-se para enxergar além das manchetes e entender as movimentações que estão moldando o futuro da Ucrânia, da Rússia e talvez do planeta inteiro. E antes de continuar, inscreva-se no canal agora mesmo. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre esse e outros eventos que estão transformando a história diante dos nossos olhos. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de tudo. Vamos juntos entender os desdobramentos desse momento histórico. Em 20 de novembro de 2024, o cenário da guerra entre Ucrânia e Rússia atingiu um novo ápice. A Ucrânia lançou mísseis Storm Shadow contra um posto de comando russo em Kursk, mostrando que a estratégia ucraniana não se limita mais às linhas de frente. Imagine a tensão, um ataque direto no território russo, algo que antes parecia improvável. Esse movimento foi um recado claro ao Kremlin de que as barreiras geográficas não são mais suficientes para proteger seus alvos estratégicos. Esse evento histórico redefiniu os limites do conflito. O ataque em Kursk não foi uma simples investida militar. Ele representou uma escalada que envolveu diretamente outras potências, especialmente os Estados Unidos. A autorização de Washington para que a Ucrânia atacasse dentro do território russo é, sem dúvida, um divisor de águas. Esse aval ocorreu em um contexto político carregado, influenciado pela recente reeleição de Donald Trump e pelas informações de que a Coreia do Norte enviou tropas para apoiar a Rússia. Cada decisão parecia uma peça de dominó em um jogo tenso e imprevisível. E o impacto psicológico desse ataque não deve ser subestimado. Para a Rússia, foi mais do que um ataque militar. Foi uma afronta à sua suposta invulnerabilidade. O posto de comando era altamente fortificado, mas nem isso foi suficiente para deter os mísseis. Essa ação mostrou que, mesmo com uma máquina de guerra poderosa, as brechas podem ser exploradas de maneira devastadora. E se isso aconteceu em Kursk, quais outros locais poderiam estar na mira? O ataque em Kursk não aconteceu isoladamente. Ele foi parte de uma teia de tensões geopolíticas que vem se intensificando. Após a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o governo americano mudou sua postura, autorizando a Ucrânia a atacar alvos dentro da Rússia. Essa decisão não foi apenas um apoio militar, mas também um claro sinal de que a guerra na Ucrânia se tornou um campo de disputa para as grandes potências globais. Imagine o impacto disso para os russos, que agora enfrentam não apenas a resistência ucraniana, mas também o respaldo estratégico do Ocidente. Além disso, a presença de tropas norte-coreanas na Rússia trouxe um elemento inesperado para o conflito. Esse movimento despertou questionamentos sobre até onde a Rússia está disposta a ir para reforçar suas linhas de defesa e quais seriam as implicações disso para o equilíbrio global. A aliança entre Moscou e Pyongyang, vista por muitos como improvável, é uma resposta direta ao aumento da pressão internacional. Cada novo ator que entra nesse tabuleiro adiciona um nível extra de complexidade à guerra. E esse contexto geopolítico não apenas redefiniu alianças, mas também intensificou as tensões em todos os níveis. A Rússia, já sob sanções e isolada economicamente, agora enfrenta um inimigo que se sente legitimado a atingir diretamente seu território. O que antes era um conflito localizado está se expandindo, transformando-se em uma batalha que ecoa nas salas de estratégia de Washington, Pyongyang e Moscou. A grande questão que surge é: qual será a próxima jogada nesse perigoso jogo de xadrez? Os mísseis Storm Shadow desempenharam um papel crucial nesse ataque, destacando sua eficácia e precisão. Projetados para atingir alvos profundos em território inimigo, esses mísseis têm uma capacidade de evasão que desafia até as defesas aéreas mais sofisticadas, como as da Rússia. Imagine a tensão no comando militar russo ao perceber que suas barreiras, tidas como impenetráveis, foram superadas por uma tecnologia que combina furtividade e letalidade.
Essa capacidade trouxe uma nova dimensão à guerra, colocando em xeque a confiança russa em suas defesas. A precisão dos Storm Shadow é outro ponto que impressiona. Eles não apenas atingem alvos estratégicos, mas o fazem com um nível de destruição calculado. O ataque em Kursk é um exemplo perfeito. Um posto de comando fortificado, repleto de equipamentos e soldados, foi atingido de forma cirúrgica, sem a necessidade de bombardeios massivos. Para a Ucrânia, essa tecnologia representa um trunfo inestimável, permitindo maximizar danos enquanto minimiza riscos de retaliações imediatas em larga escala. Essa eficácia também levanta questionamentos sobre o impacto psicológico da presença desses mísseis na guerra. Para os soldados e comandantes russos, saber que há uma arma tão precisa e praticamente inescapável em operação é algo que abala a moral. Se um posto de comando em Kursk, altamente protegido, não foi capaz de resistir, quais seriam os próximos alvos? E mais importante, como conter essa ameaça em um conflito que parece cada vez mais desequilibrado em termos de inovação militar? O ataque a Kursk não apenas destruiu um posto de comando fortificado, mas também abalou profundamente as estruturas psicológicas e operacionais do exército russo. Com cerca de 500 soldados norte-coreanos mortos, aliados recém-chegados ao campo de batalha e a possível morte de um general russo de alta patente, o golpe foi devastador. Imagine o impacto de perder tantos recursos humanos e, ao mesmo tempo, ver suas linhas de comando desestabilizadas. Cada perda significava mais do que números. Era um golpe direto na capacidade de coordenação e moral das tropas. Além das perdas humanas, o ataque comprometeu significativamente a logística e a capacidade de resposta do exército russo naquela região. Sem um comando central eficaz, as tropas ficam vulneráveis, desorganizadas e sujeitas a erros críticos. E não é só isso. A morte de soldados norte-coreanos adiciona um elemento delicado às alianças internacionais. Como Pyongyang responderá a essa situação? Será que essa perda influenciará o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia? Essas perguntas pairam como uma sombra sobre o futuro do conflito. O impacto estratégico desse ataque foi tão profundo que transcendeu os limites da guerra física. Ele mostrou ao mundo que as estratégias russas não são invulneráveis e que sua máquina de guerra pode ser desafiada em múltiplos níveis. O que antes era visto como um gigante militar, agora começa a demonstrar rachaduras. E, para a Ucrânia, esse momento representou uma vitória moral e operacional significativa, sinalizando que, mesmo em desvantagem, é possível infligir golpes inesperados. Mas o que virá depois desse abalo? As reações ao ataque em Kursk reverberaram pelo mundo, aumentando a tensão internacional. Putin não demorou a retaliar com ameaças diretas, destacando o uso de mísseis hipersônicos como resposta. Essa escalada verbal foi acompanhada por uma campanha de propaganda intensa, destinada a projetar força e desviar a atenção das falhas russas. Imagine o impacto dessa retórica na população russa, já cansada de um conflito prolongado, mas agora estimulada por um discurso inflamado que promete retaliação implacável. Era como se cada palavra de Putin fosse um movimento estratégico para tentar manter sua posição. A comunidade internacional respondeu com preocupação. Países da OTAN e aliados da Ucrânia intensificaram suas reuniões, buscando estratégias para lidar com as ameaças russas sem cair em uma escalada irreversível. Enquanto isso, na Ásia, a Coreia do Norte se viu em uma posição delicada, pressionada a reagir às mortes de seus soldados. Esse cenário colocou o mundo em um estado de alerta, com cada lado analisando cuidadosamente seus próximos passos. A guerra deixou de ser apenas uma disputa regional, tornou-se uma ameaça global à paz e estabilidade. O aumento das tensões também colocou em destaque a fragilidade das relações internacionais. Cada ação e reação parecia um passo mais perto de um conflito maior. Para muitos, a grande questão era: até onde Putin estaria disposto a ir para provar sua força? E como a Ucrânia e seus aliados responderiam a novas retaliações? Esse clima de incerteza e tensão global mostra que, nesta guerra, não existem vencedores claros, apenas consequências imprevisíveis. Agora que você entende o impacto desse ataque histórico, fica a pergunta: como isso afetará o futuro da guerra na Ucrânia e o equilíbrio global? Estamos diante de uma escalada sem precedentes, onde estratégias militares, avanços tecnológicos e alianças globais colidem de maneira inesperada. E você, o que acha que virá a seguir? Será que Putin conseguirá manter sua posição? Ou a Ucrânia continuará avançando com o apoio de potências ocidentais? Essa guerra não é apenas sobre territórios, é sobre demonstração de força, resiliência e as escolhas que moldam o destino de nações inteiras. É impossível ignorar os desdobramentos disso. Então,
Que tal refletir sobre o papel que cada uma dessas ações desempenha no cenário global? Comente aqui o que você pensa sobre tudo isso.